Oi, pessoal! Vamos agora relembrar um pouquinho dos conceitos de coesão e coerência e vamos retomar esse assunto com mais definições, mais exercícios, de uma forma mais clara e precisa para seus estudos, ok? Então vamos lá nas definições. Vamos ver a coesão em primeiro momento. O que é a coesão, né? É a conexão entre as palavras de um texto através de elementos formais que assinalam o vínculo entre os seus componentes. Assim, temos a ligação de ideias por intermédio da gramática. Então, nós temos conjunções, pontuação, elementos remissivos, anafóricos e catafóricos, entre outros recursos. Bom, pareceram alguns termos técnicos, mas são termos necessários e importantes que podem também estar presentes aí no seu concurso. Então, verifiquem, o que é anafórico e catafórico, né? Então, nós temos esses recursos que vão sempre indicar para nós uma remissão. Então, no lugar de nós repetirmos termos, nós fazemos uma remissão a eles. Então, nós temos alguns substantivos que são trocados no texto por pronomes, né? E por outras palavras, por outros recursos, para não ficar ali exagerado, né? O texto seu se tornar um texto redundante, ok? Então, veja, a coesão, ela, como já foi falada na aula anterior, nós temos uma ligação gramatical e de vocábulos também. Então, essa ligação, o que ela traz? Traz a gramática à tona, os colaboradores, né, sequenciais, trazem para você termos referenciais, trazem também termos aí de vocabulário, de significação de palavras. Então, essa retomada textual traz para você uma clareza, um entendimento melhor sobre o texto, e no texto lido de concurso, os elementos estão dispersos. Então, você tem que olhar e conseguir enxergá-los para você poder responder também as questões pertinentes à coesão e à coerência, ok? Então, vamos ver aqui mais algumas explicações que falam o seguinte, ó. Para que um texto apresente coesão, devemos escrever de maneira que as ideias se liguem umas às outras, formando um fluxo lógico e contínuo. Quando o texto está coeso, sua leitura se dá com facilidade. Então, só para reforçar a clareza textual, é um recurso, não é um recurso, é uma sequência, é uma conclusão de uma boa coesão textual. Então, quer dizer, a clareza, ela existe por intermédio de um texto estar bem estruturado. Então, você lê o texto, ele pode ser até um texto difícil, filosófico, sociológico, né? De outro gênero, porém você consegue entender. Por quê? As ideias foram colocadas de formas claras, precisas, né? De formas que eu posso elencar, somar, né? Concordar, discordar e concordar finalmente, né? Com o leitor, com o autor, desculpe, né, o leitor concordando com o autor, porque a ideia é essa. O autor produz um texto para que o leitor concorde com ele, né? Então, quer dizer, o autor tem essa função e o leitor, ele é convencido, né, pelo autor. Então, a coesão, ela traduz para você essa clareza, essa precisão, né, essa quantidade de expressões, de ideias ligadas e claras no seu entendimento, tá bom? Vamos ver agora alguns recursos que são coesivos e trazem para vocês as referências, referência de um vocábulo anterior no texto. Vamos lá. Então, nós temos, olha, alguns exemplos e nós vamos verificar qual é a sequência e o que foi substituído, né? Para indicar a referência do texto, porque você usou uma palavra e a referência textual, ela está ali, instalada na frase, no texto. Então, vamos lá, olha. Salvador e Florianópolis são belas cidades para as férias. Esta é a capital de Santa Catarina, aquela da Bahia. Então, verifique, você usou dois pronomes demonstrativos, ambos os pronomes indicam referência de termos anteriores, expressos no texto. Então, você tem o primeiro termo, Salvador, tem relação com a Bahia, Florianópolis, Santa Catarina. Quando você fez a remissão, você retomou, você não repetiu os termos já escritos, expressos no texto. Você usou o recurso, você usou pronomes no lugar, indicando a referência
dos substantivos, ok? Então, quer dizer, a remissão anafórica referencial, ela é realizada por intermédio de pronomes em geral. Então, é o caso aqui que você já viu de pronomes demonstrativos, né, fazendo essa ligação, essa referência e essa coesão, porque o elemento ele é coesivo, né? Eles ligam, ó lá, a termos anteriores, né? Algo dito anteriormente, ok? Vamos ao outro exemplo. Rio de Janeiro é uma cidade onde possui praias maravilhosas. Veja, onde? Eu usei pronome relativo também, onde ele indica lugar e nós temos espaço físico, Rio de Janeiro é uma cidade onde, quando eu falo onde, eu lembro de Rio de Janeiro. Então, é uma remissão feita textualmente. Então, eu usei outro recurso, outro pronome, para indicar essa substituição, essa remissão, ok? Outro exemplo, Machado de Assis foi um escritor maravilhoso, cujas obras lemos com prazer. Quer dizer, cujas obras, nós usamos outro pronome relativo, né? E esse pronome está indicando o quê? Cujas obras de Machado de Assis, fazendo ligação na oração anterior, ó lá, em que o termo está escrito, expresso. E nós usamos o pronome, ó lá, para indicar essa remissão, ok? O texto não se torna repetitivo, pelo contrário, é um texto claro, preciso, você usou recursos, pronomes estão referenciando, ó lá, indicando os termos anteriores, ok? Mais alguns exemplos. Dom Pedro I veio para o Brasil muito pequeno, o que nos permitiu termos um príncipe regente aqui. Então veja, quando eu falo o que, esse o que está indicando a situação expressa anteriormente, né? Todo aquele vocabulário anterior falado se resumiu no o que, quer dizer, a situação anterior. Dom Pedro I veio para o Brasil, muito pequeno, o que, olha lá, essa situação inteira, tudo que foi falado anteriormente, o que nos permitiu termos um príncipe regente aqui. Mais um recurso, né, remissivo. Vamos ver o último exemplo. Temos várias tarefas a cumprir. Esses trabalhos são importantes para a minha aprovação. Quer dizer, tenho várias tarefas a cumprir e já iniciei a outra frase com pronome demonstrativo de novo. E esse pronome veio até no masculino, mas veio ligado com trabalhos, para nós não repetirmos as tarefas, né? Então, quer dizer, você subentende, mesmo trocando o gênero, mesmo usando juntamente com o pronome um substantivo, né, com gênero diferente, não há nenhum problema. Porém, nós fizemos também uma remissão, né? Elevamos aquele termo anterior, ó, colocamos na outra oração, o entendimento, a coesão, né, perfeito, encaixe lógico dos termos na oração, ok? Então, quer dizer, é um recurso remissivo anafórico referencial. Os pronomes, né, trabalham nos textos para não substituir vocábulos anteriores, ok? Indicando uma ligação lógica e precisa textual, tá bom? Vamos ver agora um outro recurso remissivo também importante? Nós temos agora a remissão anafórica sequencial. Bom, o que é a sequencial? Trata-se de estabelecer relações lógicas entre as ideias do texto. Para tanto, utilizamos os chamados colaboradores textuais. E na frente já mostrou para você quais são, né? Os colaboradores textuais são todas as conjunções possíveis e imaginárias, né, da gramática. Por quê? As conjunções, elas são morfologicamente classificadas, elas expressam uma ideia e a função é de ligação, de oração no período, de termos que apresentam a mesma função sintática. Porém, a conjunção, o que ela faz? Ela traz para você uma sequência, uma lógica, né? Uma continuidade de ideias e ainda expressando aquilo que você deseja, que o autor do texto desejou, ok? Então, vamos ver aqui quais são esses casos. Olha o primeiro exemplo. Ela é muito estudiosa, por isso passou no concurso. Então, veja, quando eu falo, ela é muito estudiosa, por isso passou no concurso, eu tenho uma consequência de fatos. Então, quer dizer, ela é estudiosa, né? Então, de tanto estudar, passou e veio para nós por isso. Então, está indicando um encaixe lógico, uma somatória, porém, essa segunda oração indica para nós uma conclusão, uma consequência. Então, poderia usar outras conjunções, portanto, logo, né? Entre outras, ok?
Outro exemplo, ela conseguiu aprovação, já que é muito estudiosa. Então, veja, eu usei já que, é uma expressão conjuntiva, né? Então, ela indicou para mim causa. Ela conseguiu aprovação, já que é muito estudiosa. Quer dizer, uma vez que, né? Logo que, né? Como. Quer dizer, eu estou utilizando conjunções que estão indicando para mim a ideia, né? A expressão de causa em relação à oração anterior. Quem fez a ligação foi, né? Exatamente essa expressão conjuntiva indicando aí para você, no caso, aí a causa. Vamos ao outro exemplo. Paulo se preparou para o concurso, porém, no dia da prova, acidentou-se. Então, usei porém. Porém, está indicando que houve uma adversão, né, de ideias em oposição à oração anterior. Então, eu estou lidando aí com adversão. Então, eu tenho uma conjunção aí que ela é adversativa, como mas, contudo, no entanto, entre outras. Você pode ter êxito nos concursos desde que estude com afinco. Então, veja, se você tiver, para ter êxito no concurso, você tem que estudar com afinco. Por quê? Se você não estudar, o que vai acontecer? Você não vai passar, você não terá o êxito. Então, aqui mostra para você o quê? Desde que, uma condição, né? Então, você verifica também por intermédio de uma locução conjuntiva, informando para você a condição, a ligação de ideias, né, de forma lógica, expressando condição textual. E para finalizar, nós temos, com o intuito de conseguir a vaga naquele concurso, Ana estudava 8 horas todos os dias. Quer dizer, ela estudava bastante porque havia uma finalidade. Qual era a finalidade? Passar. Então, quer dizer, com o intuito de, a fim de que, para que, certo? E outras conjunções que indiquem aí para nós a finalidade. Então, eu fiz a agregação de uma oração em relação a outra no período. Quem fez esse encaixe lógico foi exatamente a expressão conjuntiva. Agora, só vou salientar que ela pode iniciar uma frase, um período, não há problema nenhum. Porque, caso venha, né, o período composto, uma oração subordinada, no caso adverbial, ela vem inversa, ela apresentou, né, inversão, então nós vamos usar a vírgula para mostrar que essa oração ela viria no final, depois de uma oração principal, que é o caso. Ana estudava 8 horas todos os dias, com o intuito de conseguir a vaga naquele concurso. Então, quer dizer, se eu falar a ordem lógica, a pontuação ela não é necessária. Por quê? Eu estou lidando com o período, né, composto, oração principal em primeiro momento, seguida de sua oração subordinada. Se eu quiser inverter a oração subordinada no período, evidente, eu posso fazer, só que eu vou usar a vírgula para marcar essa inversão, tá bom? Mas o intuito de é uma expressão conjuntiva que iniciou a frase porque faz a ligação de ideia exatamente com a oração principal do período, ok? Vamos ver agora mais alguns recursos que ainda temos, né, sobre aí a remissão. No caso, aí nós vamos ver a remissão que é lexical. Verifique. O que é lexical? Lexical está aí diretamente relacionada aí, né, a remissão com o vocabulário. Então, nós vamos lidar com palavras sinônimas, com palavras antônimas, com palavras que são, né, parecidas, frases que indicam uma situação. Eu posso lidar com um termo abrangente ou um termo que seja mais restrito em relação a um visto no texto. Quer dizer, nós vamos lidar agora com o léxico. O que é isso? Vocabulário, tá? Então, veja. Primeiro exemplo. O presidente do clube afirmou que o time tem todas as condições para ganhar o campeonato. Segundo o dirigente, o troféu já está reservado. Então, veja, dirigente. O que é dirigente? No texto, ele é uma palavra, dirigente é um substantivo, e ele está se referindo, olha lá, está fazendo uma remissão ao presidente do clube. Então, no lugar de eu repetir a frase, a expressão, eu coloquei um substantivo no lugar. Então, eu utilizei uma palavra que, inclusive, é sinônima, ok? Outro exemplo. Ana estava na poltrona do cinema, esperando o filme começar, quando, de repente, no assento da frente, uma pessoa passou mal. Se eu quisesse falar poltrona novamente,
eu poderia falar, mas de forma errônea no texto, porque eu estou repetindo. Entretanto, eu coloquei acento. Assento é palavra sinônima a poltrona e é um termo restrito porque o abrangente de todas as poltronas, olha lá, apareceu o substantivo abrangente e no mesmo texto eu falei um substantivo específico, mas relacionado ao abrangente. Então eu lido com hiperônimos. O que é o hiperônimo? Exatamente a poltrona. Eu estou falando a ordem abrangente em primeiro momento e a remissão foi feita com um hipônimo. O que é isso? Um termo restrito utilizado no texto, né? E restrito em relação ao abrangente, ok? Então nós temos esse recurso também. E verifique que nós temos palavras que são sinônimas, todas elas são, não deixam de ser. Por quê? Tem relação com o termo anterior, né? Visto, escrito aí no texto, ok? Vamos ver mais um caso? A vigilância policial nos estádios de futebol é necessária, pois as torcidas, às vezes, agem com violência. Na verdade, não é mais possível a realização de qualquer campeonato sem a presença de profissionais treinados para garantir não só a ordem, mas também proteger a segurança dos cidadãos que desejam acompanhar o jogo em tranquilidade. Então, quer dizer, quando eu falo essa expressão, né, esse período extenso, o que ocorreu para nós, né? Nós temos aí uma situação de profissionais treinados para garantir não só a ordem, mas também proteger a segurança dos cidadãos. Eu falei uma frase inteira que se resume em policial. E no texto veio a vigilância policial. Verifique. Então, quer dizer, eu usei uma perífrase, uma frase que tem relação com o termo anterior e eu fiz, por intermédio dessa frase, uma remissão àquele termo, certo? Então, as perífrases vocês devem conhecer várias, como a Cidade Luz, Paris, você tem lá Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Pai da Aviação, Santos Dumont, quer dizer, você utiliza essas perífrases normalmente no texto. E quando você coloca, se o termo anterior estiver ali expresso, é realmente uma remissão daquele termo, né, que você faz, ok? Por intermédio de vocábulos, não esquecendo, né? Então, nós temos aí a remissão anafórica lexical, permite evitar a repetição de palavras e também unir partes de um texto. Pode ser alcançado utilizando-se sinônimos, hiperônimos, hipônimos e perífrases. Ok, pessoal? Muito interessante, né? Esse recurso para nós evitarmos as repetições textuais, ok?